Graças a Deus, queridos. E aos que ficam aqui, vamos abrir o texto sagrado no livro dos Salmos. O salmo, pelo menos desta vez, mais querido da nossa igreja foi o salmo de número 42. E este, portanto, é o poema que vamos estudar na manhã deste domingo. Alguns anos atrás, nós recebemos na nossa igreja um pregador árabe, alguém que havia sido convertido por Deus do islamismo ao cristianismo. E a visita nos trouxe alguma perturbação, ao menos ou especialmente para o tradutor. Traduzir alguém falando do inglês com sotaque árabe é extremamente complicado. E foi por isso que o jovem da nossa igreja passou o domingo inteiro me ligando. E a cada chamada que fazia, ele dizia: pastor, eu acho que você deveria traduzir o pregador árabe. Ao que eu respondia: não, meu irmão, eu já prego semanalmente. Esta é a sua oportunidade de contribuir com a igreja do Senhor. Quando chegou, irmãos, à igreja, aquele jovem já estava suando frio. E quando se colocou ao lado do pregador, de tão perturbado que ele estava, ele congelou. Ele sequer entendeu a primeira e fácil frase daquela noite, quando o pregador árabe, em inglês, saudou a igreja com um simples boa noite. Ele o interrompeu e disse: Senhor, por favor, repita. Eu não entendi uma palavra sequer. A primeira frase. Foi difícil, irmãos. Você já se viu assim antes? De tão perturbado que estava, desorientado perante as atividades que precisava realizar? É assim, irmãos, que por vezes nos achamos diante dos problemas e dificuldades da vida. Perturbados, desorientados na alma. O que fazemos? Para quem corremos? Como lidamos com as inevitáveis perturbações da caminhada cristã? O Salmo 42 foi escrito e deve ser cantado e pregado para nos ajudar em dias de perturbação. Vamos ao texto inspirado? Salmo de número 42. O salmista canta: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção, pois esta é a minha oração ao Deus que me dá vida.
Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos orar, queridos. Senhor, nós queremos te louvar pela rica oportunidade que temos de prestar um culto ao teu nome. E como parte deste culto ordenado por ti, nós queremos te agradecer pelas canções, pelas orações e pelas ofertas que deixamos diante de ti. Pedimos que o Senhor receba a nossa parte deste culto e que por Cristo Jesus o Senhor as torne perfeitas aos teus olhos e aos teus ouvidos. Mas agora que nos aproximamos da tua palavra, Senhor, do momento mais alto, mais importante do culto cristão, nós te pedimos auxílio espiritual redobrado. Pois sem a tua ajuda, ó Espírito Santo, este momento de nada ou em nada será proveitoso para nós. Mas com o teu auxílio, esta palavra pode transformar o nosso interior. Faça-o, Senhor. Eu sei que este salmo não é o mais feliz da Bíblia. Eu sei, ó Deus, que ele retrata um momento de profunda perturbação, mas talvez alguns dos meus irmãos estejam exatamente assim. Ensina-nos a viver bem em dias de perturbação. Ensina-nos a enfrentar as poderosas ondas da vida que se abatem sobre nós. Ensina-nos a dar glórias ao teu nome, não apenas nos pastos verdejantes, mas também nos vales sombrios e escuros da vida. É por isso que este salmo está aqui, Senhor. E é também por isso que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Este salmo, irmãos, salmo de número 42, é um salmo de lamento, ou como chamou um estudioso do Antigo Testamento, um salmo de desorientação. Trata-se, como você percebeu pela leitura, de uma canção bastante triste, que retrata alguém que sofre e está profundamente perturbado. Mas por que o temos aqui? Qual é o propósito de Deus permitir que esta canção, e não outras, entrasse no cano sagrado e fosse por séculos cantada no meio do seu povo? Os organizadores do Saltério ou do Livro dos Salmos tentaram nos ajudar. Como os salmos não têm contexto, nem sempre trazem a autoria dentro do corpo do texto, os organizadores nos deram subtítulos. Eles são úteis,
porque tentam nos explicar as circunstâncias e também tentam nos falar dos autores dos salmos. De acordo com o subtítulo do Salmo 42, esta canção foi produzida pelos coraitas, sacerdotes responsáveis nos tempos de Davi e Salomão pela música no culto. Esta era a parte que cabia a estes homens. Eles eram responsáveis pelas canções. E esta é uma produção deles. Trata-se, portanto, de um salmo que deve ser cantado. Mas que objetivo? Ou qual era o propósito por trás da composição? Na nossa versão NVI, não temos uma palavra hebraica no sobretítulo ou no sobrescrito. Mas em versões antigas, como a Revista e Atualizada, Revista e Corrigida, os organizadores deixaram no subtítulo a palavra hebraica maskil, que ninguém sabe ao certo traduzir. Eles sugerem, ela se perdeu ao longo do tempo, mas eles sugerem que maskil significa algo próximo de ensinar, exortar ou oferecer sabedoria. Logo, com esta informação, ou a partir dela, nós podemos dizer que este salmo deve ser cantado, mas também deve ser pregado, para ensinar os nossos corações. Mas ensinar o que, Renan? Qual é o principal ensino deste salmo? Ele está aqui, irmãos, para nos ensinar a enfrentar os dias da perturbação. Ele está aqui para nos ensinar a viver bem, quem sabe, os piores dias da vida. Para tanto, o Salmo nos oferece conselhos a partir de suas principais estrofes. E eu as registrei no nosso boletim informativo. São 4. Inicialmente, entre os versos 1 e 2, o Salmo nos sugere o seguinte: em dias de perturbação, busquem a Deus em primeiro lugar. O salmista está em algum deserto da vida, irmãos. Certamente trata-se de um deserto circunstancial, que o esmaga por dentro. Mas talvez ele também esteja em um deserto literal, porque de repente surge diante dele, no verso de número 1, uma corça. E o que ela está fazendo? Cansada, este animal está procurando no deserto de Judá por água. E há água no deserto de Judá? Há, irmãos. Não no sopé das montanhas, mas no alto das montanhas, há fontes que correm sem parar de águas. Ao contemplar a natureza, o salmista percebe um perfeito retrato do seu interior. Ele é como esta corça. E por isso ele canta nos versos 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Você consegue perceber nestes primeiros versos
a santa ansiedade do salmista. 2 vezes ele diz: eu anseio por Deus. E por 4 vezes, em apenas 2 versos, ele se refere ao nome precioso de Deus. Como a corça, ele está em um deserto. Mas como a corça, ele também quer uma fonte de águas correntes. Mas qual é a fonte? Ou de que fonte ele está falando, irmãos? Percebam, em nenhum momento ele menciona alívio circunstancial, embora careça de algum. Ele também não fala de proteção ou de segurança diante dos perigos da vida, embora precise também deles. Ele não precisa de uma mera fonte humana, terrena ou passageira, irmãos. Ele está em apuros e se encontra em um deserto. Mas em dias de perturbação, o salmista precisa de Deus. Ele corre para Deus. Ele deseja encontrar Deus, porque sabe que se encontrar com o Senhor, sua alma será satisfeita na presença de Deus. Será que é o que fazemos também, irmãos? Quando as coisas ficam quentes por aqui, quando os problemas crescem, quando a alma se encontra perturbada, será que Deus é a primeira fonte para quem corremos? Nem sempre, irmãos. Por vezes, em dias tranquilos, nós transformamos as dádivas de Deus em pequenas fontes de vida. Como escreveu C.S. Lewis no século passado, nos damos por satisfeitos com muito pouco. E quando os dias maus aparecem, inevitavelmente descobrimos que as nossas fontes materiais estão rachadas e que, portanto, não podem segurar vida, felicidade, prazer, segurança, alegria. A nossa alma não tem sede de dinheiro, irmãos. Não tem sede de poder. Ela nem mesmo tem sede de tranquilidade. A nossa alma, como canta o salmista, tem sede de Deus. Por isso, cristão, em dias de perturbação, corra para o Senhor. Mas por que, Renan? Por que é que você acha que devemos correr para Deus em dias de perturbação? Porque, irmãos, as portas da sala do trono estão milagrosamente abertas para você. O salmista pergunta: quando? Quando eu entrarei na presença de Deus? Quando terei a oportunidade de me apresentar diante dele? Não é esta a pergunta dele. Muitos anos depois, o autor de Hebreus respondeu, no capítulo 4: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, que adentrou os céus antes de nós, corramos com confiança para o trono da graça. Isto é, irmãos, Cristo, ao morrer por nós, ao ressuscitar por nós, ao ascender também por nós, abriu as portas celestiais, de modo que hoje, através dele, eu e vocês temos livre acesso ao Pai. Por que é que devemos correr para Deus em dias de perturbação? Porque, como este salmo destaca, irmãos, o nosso Deus
é uma fonte corrente de alegria, de paz e de descanso. Jesus nunca disse à mulher samaritana: você nunca mais terá sede de Deus. O que ele disse foi: no seu interior surgirá uma fonte que vai jorrar para todo o sempre. Um comentarista destaca: é como se Jesus estivesse colocando sobre a fonte do Evangelho uma placa que diz o seguinte: para os cristãos, o Evangelho é uma fonte inesgotável, ela estará sempre aberta para eles. Nós devemos buscar o Senhor em dias de perturbação, irmãos, porque Ele nos será, como sempre foi, suficiente. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, escreveu comentando o texto: a melhor coisa da vida é estar com Deus. A segunda melhor é desejá-lo ardentemente. Ele completa: por quê? Porque ao achar Deus, ao estar com Deus, ao encontrá-lo, nós temos a certeza, mesmo em meio aos piores desertos da vida, podemos ser satisfeitos com tudo o que Ele é para nós. Portanto, cristão, busque o seu Deus e encontre satisfação espiritual em Cristo Jesus. O segundo conselho que o Salmo nos oferece, irmãos, entre os versos 3 e 5, é o seguinte: em dias de perturbação, preguem ao coração de vocês. O salmista está no deserto, ou em algum deserto circunstancial da vida. Mas por quê? Porque é que, por exemplo, no verso 3, ele nos diz que suas lágrimas são seu constante alimento de dia e de noite. Qual é a causa da perturbação? Ela primeiro surge do lado de fora, irmãos. Minhas lágrimas, verso 3, têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois, eis a resposta: pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Este pobre cristão já se acha em alguma miséria que desconhecemos. Mas a situação é agravada, e ele mesmo, perturbado por uma pergunta insistente de seus inimigos. Eles me perguntam o tempo todo: se Deus te ama, cristão, por que você sofre tanto? Se Deus te ama, cristão, por que não se levanta logo da depressão? Se Deus te ama, cristão, por que as portas estão fechadas há tanto tempo para você? Será que Ele evaporou? Ele também está angustiado, irmãos. Não apenas por ouvir as perguntas de seus inimigos. Verso 4. Quando me lembro destas coisas, das coisas que ainda vai mencionar, choro angustiado. De que coisas, ou quais são as coisas que ele tem em mente? Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e ação de graças entre a multidão que festejava. Você sabe o que é isso?
Isso é algo que só o cristão tem. Saudades do culto público. Como disse um comentarista, trata-se de uma ardente saudade pela adoração corporativa. Este irmão muito provavelmente liderava o louvor, mas momentaneamente está impedido de fazê-lo. Ele está em casa doente de saudades, por cantar com a congregação, por ouvir a pregação. Isso entristece o seu coração. Ele está longe de ser o que alguns cristãos gostam de chamar nos nossos dias de desigrejado. Não há algo do tipo na vida deste salmista. Ao contrário, ele chora por não ter a oportunidade de fazer o que estamos fazendo hoje. Perguntas externas, a ausência do culto público, pressionam o seu coração a tal ponto que geram agora uma perturbação interior. Do lado de fora, uma pergunta o incomodava. Do lado de dentro, sua própria pergunta o perturba. Por quê? Verso 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim, como se fossem dois homens? O salmista conversa consigo mesmo, irmãos. Será que eles estão certos? Será que os meus inimigos estão certos? Será que Deus realmente me abandonou? Será que Ele me esqueceu? Será que não se importa mais? As coisas do lado de fora pressionam do lado de dentro e geram uma perturbação interior. Uma conversa consigo mesmo. Mas em dado momento ele a interrompe com uma pregação. Ele toma as rédeas de sua alma e, por assim dizer, prega a ela dizendo: minha alma, ponha a sua esperança em Deus. Eu ainda o louvarei, pois Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Isto é, eu sei que mudamos, minha alma. Eu sei que oscilamos. Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda me salvará desta profunda perturbação. Você faz isso regularmente? Você prega ao seu coração? Martin Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores do século passado, irmãos, comentando o texto, escreveu algo muito interessante. Ele pergunta: você já percebeu que a maior parte de sua infelicidade é devido ao fato de que está se ouvindo em vez de falando consigo mesmo? Tome, por exemplo, os pensamentos que vêm até você no momento em que acorda pela manhã. Você não os criou, mas eles estão lá, falando com você. Alguém está falando. Quem está falando? O seu coração está falando com você. Agora, ele prossegue. Eis o tratamento do salmista. Ao invés de permitir que apenas o seu coração falasse, ele mesmo começa a falar ao coração. Porque estás abatida, ó minha alma.
Sua alma o deprimia, esmagando-o por dentro, mas ele se levanta e, por assim dizer, diz: agora você terá de sentar, alma, pois eu é que vou pregar o evangelho para você hoje. Sabe como isso funciona na prática, irmãos? Eu vou dar um exemplo a partir de um único texto das Escrituras. Romanos 8, 31 a 39. Às vezes a minha alma se encontra com medo dos problemas, dos perigos, mas eu preciso pregar para ela: alma, se Deus é por nós, por causa de Cristo, quem será contra nós? Em outros momentos da vida, o meu coração se encolhe de ansiedade, temendo o futuro incerto da minha casa. Eu uso o verso 32 e digo à minha alma: alma, lembra-te do evangelho. Deus não poupou seu próprio filho, antes ele o entregou por todos nós. Como? Não nos dará com ele, com Cristo, e de graça, todas as coisas das quais precisamos. Em outros momentos, eu me sinto no interior acusado pelo próprio diabo. Você não merece, você não é digno, você não é santo o bastante. Eu tomo os versos 33, 34. Alma, é Deus quem me justifica. Antes, foi Cristo Jesus que morreu por mim, ressuscitou por mim, e agora mesmo está à direita do Pai, de onde intercede por mim. Não são os meus atos, erros ou acertos, que ditam o meu status diante de Deus. É a obra de Cristo na cruz do Calvário. Às vezes, eu posso temer a morte, irmãos, mas eu posso me lembrar do restante do texto. Alma, por que te preocupas tanto com a morte? Nada nos separará do amor de Deus por causa de Cristo Jesus. Isto é pregar ao coração, irmãos. Isso é o que nós precisamos fazer de manhã, de tarde e de noite, especialmente em dias de perturbação. Não permita que só o seu coração fale. Você sabe que ele é enganoso mais do que qualquer outra coisa. Deus, ao contrário, é verdadeiro e estará sempre conosco para a glória de seu próprio nome. Renan, e quando eu não consigo sequer pregar para mim mesmo, de tão fraco que estou, sequer consigo ler a Bíblia, corra para uma igreja que prega o poderoso e genuíno evangelho. Não é o que o salmista gostaria de fazer, irmãos? Ah, se eu pudesse, eu iria à casa do Senhor. Eu estou chorando, angustiado, porque não posso ir à casa do Senhor. Há uma razão por trás desse choro. Ele não está falando que sente falta da apresentação artística que fazia. Ele não sente falta apenas dos rostos dos irmãos com quem adorava. Ele perguntou no verso 2: quando entrarei à tua presença? Para ele, irmão, ir à casa do Senhor, adorar com os irmãos, ouvir a palavra, era estar na presença do Senhor. Muitas pessoas estão perturbadas e ficarão assim por muito tempo, simplesmente porque não têm uma visão clara da sublimidade do que é um culto cristão. Eu espero que você não o trate com informalidade. Eu oro para que você não o despreze, trocando
por programações terrenas e passageiras. Eu peço a Deus que você não olhe para o culto como uma mera tradição familiar. Meus irmãos, Deus está no nosso meio. Ele ordenou o culto e disse que estaria nele, mais do que talvez na sua casa, mais do que talvez no seu carro, e muito mais do que talvez no seu quarto. Ele também está lá, mas ele resolveu manifestar sua presença de maneira singular no meio da adoração do seu povo. É aqui, quando a palavra de Deus é pregada, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, que pessoas passam da morte para a vida eterna. É aqui, irmãos, enquanto cantamos o Evangelho aos corações, que Deus, por obra do seu Espírito, ministra aos corações fracos e os levanta do chão. É aqui que Ele opera grandes e maravilhosos feitos para o bem de seu povo e para a glória do seu próprio nome. Se você nos visita, se ainda não tem uma congregação ou um culto cristão do qual pode participar, considere a possibilidade. Talvez você esteja perdendo uma das maiores dádivas de Deus. E se você é membro desta igreja e trata o culto como algo opcional, como um acessório, posso ir, posso não ir, eu oro para que os seus olhos se abram hoje, a fim de que você perceba a sublimidade do que é, irmãos, estar na presença de Deus com o povo de Deus. Trata-se de uma dádiva que para aqueles que se distanciam deveria causar angústia e tristeza. Terceiro conselho do salmista, irmãos, aos que enfrentam as perturbações da vida. Em dias de perturbação, versos 6, 7 e 8, lembrem-se de Deus. O cenário geográfico parece mudar aqui. O cenário espiritual do salmista não muda. O verso 6 nos transporta do deserto para o alto das montanhas, para a nascente do rio Jordão, lugar cheio de escadarias e cataratas naturais. Quem sabe ouvindo o estrondar das águas, o salmista canta o verso 7. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Trata-se de um retrato do seu interior. Sua alma está bagunçada por causa das circunstâncias adversas da vida. Ela vai de uma queda a outra, de um abismo a outro. Abismo aqui é a mesma palavra que Moisés usou para descrever o mundo no início de todas as coisas. Um mundo caótico, antes da criação perfeita de Deus. Ele está se revolvendo no interior. E pior, ou melhor, ele entende que as ondas, os vagalhões, são de Deus. As tuas ondas, a tua cachoeira se jogou sobre a minha vida. Para usar a linguagem dos surfistas, o salmista parece estar tentando furar a arrebentação.
Mas ele leva um caldo atrás do outro, irmãos. Como é que ele sobrevive a isso? Em quem ele se agarra? Ele se lembra de Deus. Por isso, diz o verso de número 6, a minha alma está profundamente triste, por isso me lembro de ti. Esta é a terra firme do salmista. Enquanto afunda, é levado de um lado para o outro, ele se lembra de Deus e diz: Senhor, em ti eu confio. E como é que ele se lembra, irmãos? Quais são os meios que ele utiliza? Verso de número 8: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Para se lembrar de Deus, esse irmão faz duas coisas simples. Ele ora ao Senhor de dia e ele canta a Deus de noite. Ele força o seu coração. Por assim dizer, ele disciplina a sua alma a pensar no amor fiel de Deus através das orações e canções, irmãos. É o que precisamos fazer também. Você quer furar esta arrebentação? Passar por esses dias de perturbação? Lembre-se de duas verdades que este salmista destaca aqui. Lembre-se inicialmente: todas as ondas que se abateram sobre nós pertencem, em última análise, a Deus. Elas não são do diabo, não são do homem mau. As ondas deste ou daquele sofrimento que caíram sobre a nossa casa pertencem ao Senhor. Ele é soberano. Parece estranho, né? Muitas pessoas se expressariam de maneira diferente. Mas este salmista é amigo de Jó, irmãos, que depois de perder todas as coisas, disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele é diferente de alguns cristãos, eu sei. Ele não culpa o diabo como muitos cristãos, porque ele é amigo de José, que disse aos seus irmãos: não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus. Este homem é estranho. Mas como ele, um missionário presbiteriano por nome de John Paton, orou nas Ilhas Hébridas depois de sepultar esposa e filha, nos 3 primeiros meses de missão, de pé sobre o túmulo, ele diz ao Senhor: Deus, eu não te compreendo. Tu és incompreensível para mim. Eu não sei o que tu estás fazendo, mas eu confio em ti, pois eu sei, tu és bom e poderoso. Eu não sei quando as ondas vão parar de cair sobre a sua cabeça. Eu não sei quantas mais você terá de enfrentar. O que eu sei, meu irmão, é que o nosso Deus está no controle de todas. Não apenas isso. Se você se lembrasse apenas da soberania de Deus, talvez dissesse no seu íntimo: ele é soberano, mas é despótico. Não. Lembre-se da soberania dele, mas lembre-se do amor dele. Este salmo declara que de dia e de noite o Senhor nos ama.
com seu amor fiel, leal. Ou seja, Ele jamais nos abandona. Está sempre conosco, até mesmo quando as ondas estão caindo sobre a nossa cabeça. Eu tenho dúvidas, Renan. Olhe para a maior prova do amor de Deus de novo. O salmista disse: todas as tuas ondas caíram sobre a minha cabeça, não disse? Trata-se de um exagero. Algumas caíram sim, todas não. As mais pesadas ondas de Deus, justas e santas, que deveriam sim ter caído sobre a cabeça dele, que deveriam sim cair sobre a nossa cabeça, caíram sobre a cabeça de Cristo Jesus. Nós não suportaríamos, para não nos permitir afundar e afogar para sempre. Jesus, por assim dizer, irmãos, mergulhou no nosso mar revolto. Como um salva-vidas, Ele nos tirou do fundo do mar com uma das mãos, mas com outra, Ele nos cobriu diante das estrondosas ondas justas e santas de Deus. Ele se afogou por você. Ele as bebeu até a última gota, a fim de que você pudesse viver com o Pai para sempre. Por fim, irmãos, o salmista nos aconselha entre os versos 9 e 11. Em dias de perturbação, perseverem. Geralmente escutamos perseverem em oração, mas aqui ele parece nos dizer perseverem em pregação. Ao ler o verso 9, ou a primeira parte dele, você tem a impressão que o salmista se recuperou. Ele diz: direi a Deus minha rocha. E você pensa, agora vem uma canção alegre, de louvor a Deus. Mas não, irmãos. Ele continua triste. A perturbação ainda está lá. E por isso, em vez de adorar, o que ele faz é questionar. Por quê? Por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo meu inimigo? Ele não se parece conosco. De um lado ele diz: eu sei, tu és a minha rocha. Do outro ele diz: não é assim que eu me sinto, Senhor. Na verdade, no meu íntimo, o que sinto é a tua distância, é o teu desprazer. Eu sei que tu és a minha rocha, mas no meu interior, o que gostaria de dizer era: Deus, tu fostes embora. Ele ainda está perturbado, irmãos. Por assim dizer, a perturbação persevera. Em parte, porque aquela pergunta inicial de seus inimigos também persevera. Verso de número 10, ele diz: até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Ele continua no mesmo lugar, na mesma perturbação do início. A situação do lado de fora não mudou. Talvez tenha se agravado, porque os problemas persistem.
os inimigos continuam fazendo a mesma pergunta. E isto outra vez invade sua alma e a leva a perguntar de novo. Verso de número 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? De novo. Mas quando você pensa que ele vai terminar tão triste, ele, de novo, resolve pregar. Persevera em pregação, dizendo: ponha minha alma a sua esperança em Deus, pois eu ainda vou louvá-lo. Ele continua sendo o meu Salvador. Ele será sempre o meu Deus. Eu sei que para muitos não é um final feliz. Feliz mesmo. Mas é como a vida se desenrola muitas vezes. Ele ainda está triste, irmãos. Mas graças a Deus, para nossa instrução, ele ainda está lutando. Ele ainda está pregando. Ele não desiste. Ele não para. Ele persevera em pregação. Às vezes, a nuvem escura paira e congela sobre a família. A série de ondas parece nunca ter fim, uma atrás da outra. A perturbação interior persevera. Eu e você precisamos perseverar também em pregação ao nosso coração. Está oscilando, seus pés vacilam. Lembre-se, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Está se sentindo só, abandonado? Lembre-se de um dos títulos que ele recebeu. Ele também é chamado de Emanuel. Deus conosco está. Se sente cercado por tentações e acha que vai cair? Lembre-se, o seu Deus é sua rocha inabalável. Acha que não vai sair deste problema? Lembre o coração, ele continua sendo o meu Salvador, não muda, está no controle de todas as coisas. E se estamos ao lado de pessoas que sofrem, irmãos? De pessoas que, de tão perturbadas, apresentam em seu discurso uma teologia inapropriada. E se você está acompanhando um familiar que, como este salmista, diz constantemente que Deus o abandonou, não se apresse para corrigir os que sofrem no momento do sofrimento. Não corra para exortá-los, do tipo: vocês estão cometendo um equívoco. Sabe por quê, irmãos? Porque Jó, conversando com seus amigos, disse que estas palavras em sofrimento são palavras sem importância. São palavras, para usar a expressão exata de Jó, lançadas ao vento. Não é a teologia do coração dos cristãos. Não é nisso que eles acreditam, mas momentaneamente é assim que se sentem. Se preciso for, fique calado, mas esteja ao lado dos que sofrem, como uma prova concreta de que Deus jamais abandona os seus. E se a oportunidade chegar, se Deus abrir a porta da pregação, pregue o Evangelho, não o que você acha que aconteceu, não o que você acha que a pessoa deveria ter feito,
Lembre a quem sofre. Foi por você que Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que na morte dele você também fosse salvo para a glória de Deus. Os que sofrem precisam ouvir o Evangelho. Na verdade, todos precisamos ouvir o Evangelho. De manhã, de tarde e de noite, irmãos. Esta é a mensagem que conforta o coração, que alcança a alma e que traz paz ao nosso interior. Vocês se lembram do jovem tradutor do começo? Ele chegou suando frio, saiu congelado, irmãos. Parecia um defunto. Quando ele desceu do púlpito, eu fui falar com ele, ele quase quebrava de tão frio que estava. Mas apesar da perturbação inicial, pela graça de Deus, ele fez um excelente trabalho. E ao menos no coração, ele saiu daqui aliviado. Entrou de uma forma, saiu de outra. É assim que deveríamos sair da presença de Deus, ou do culto público de Deus. Diferentes. As portas da fonte do Evangelho ainda estão abertas. As águas seguirão correndo. Cristo estará, por enquanto, esperando todos os seus para que se aproximem dele. Por que você não faz isso hoje? Eu concluo chamando os presbíteros e diáconos à mesa e me lembrando de uma história que Charles Spurgeon conta sobre uma visita que fez a um senhor de sua igreja. Em determinado momento, o senhor disse: pastor, por vezes a minha alma se encontra bastante perturbada. Spurgeon pediu: me explique, o que é que acontece? Ele disse: sentimentos me assaltam, acusações me machucam, o medo me persegue, a ansiedade me consome. Spurgeon continuou: mas e o que você faz? Ele disse: eu me lembro de Deus, eu me lembro de Cristo, Ele é a minha rocha. E quando me lembro do Evangelho, eu digo às perturbações: se vocês querem algo comigo, vocês terão de falar com Cristo, porque pelo sangue dele, Deus me comprou para si, de modo que hoje eu sou propriedade exclusiva dele. Se somos, por causa do sangue de Cristo, filhos amados e benditos de Deus, irmãos, por que dar lugar à perturbação? Que ela perca a batalha, que ela ceda em sua força e furor diante da lembrança do Evangelho de Jesus Cristo que vamos celebrar nesta manhã. Vamos à mesa do Senhor. Curve a sua cabeça onde você está e faça uma oração depois de ouvir essa mensagem. E prepare o seu coração para a ceia que vamos celebrar. Senhor, nós te pedimos por tua graça, por causa de Cristo Jesus, usa este momento. Ó Deus, se apropria desta tua santa instituição, a qual chamamos de ceia do Senhor. Que ela não seja meramente um ritual religioso, mas que, como o Senhor tensionou no início, objetivou quando a instituiu, que ela seja carregada de poder do teu Espírito, para acessar os recônditos do nosso coração e para despertar, ó Deus, a nossa afeição por Cristo Jesus. E que nele
e no que fez por nós na cruz do Calvário. Todos nós, perturbados, vez por outra, nos encontremos hoje calmos, seguros e protegidos. Em nome de Jesus, nós consagramos este momento a Ti e pedimos para nos aproximarmos da Tua mesa em arrependimento e confissão de pecados. Em nome de Jesus. Pastor André, por favor, meu irmão, nos conduza em oração neste momento final. Senhor, nós te somos gratos por estarmos em Tua casa, ó Deus, e podermos louvar e engrandecer e exaltar o Teu santo nome juntos. Ó Deus, queremos ser gratos a Ti por esse momento em que podemos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, sermos exortados, alertados, consolados por ela. Como também, Senhor, Te damos graças por esse momento onde podemos lembrar, trazer à memória aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Onde podemos, ó Deus, lembrar do Teu grande amor por nós e enviar o Teu único Filho para morrer em nosso lugar. E hoje, Senhor, por meio do sofrimento de Cristo naquela cruz, podemos dizer que temos paz contigo. Muito obrigado, ó Deus. Louvado seja o Teu santo nome por isto. É assim que nós oramos, Pai bendito, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus, este que vive e reina para tudo sempre. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz em uma só voz: amém. Que Deus abençoe a todos. Que tenhamos uma ótima semana sob a influência e o poder da palavra de Deus.